Um pastor, ele perguntou para um líder de ministério quais seriam aqueles que estariam executando as tarefas daquele ministério em um determinado evento da igreja, que seria num dia de sábado. Aquele líder de ministério respondeu dizendo assim: pastor, só temos o irmão fulano, que é novo convertido, porque é difícil conseguir quem queira ajudar no dia de sábado. O que é que está errado na fala desse líder e na equipe de ministério dele? O que é que está errado? Será que tem alguma coisa errada? Por que é que ele não tem aqueles que deveriam estar naquele evento da igreja, realizando o ministério, capacitando a igreja, para que o ministério pudesse ser realizado? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler na NVI. Capítulo 3, versículos 23 e 24. Eu vou pedir para que você leia o mais forte que você puder, plenos pulmões, bastante vigor e disposição num dia lindo como esse que nós estamos vivendo. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos lá? Tudo tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu quero perguntar para você, quantas vezes você encontra a palavra Senhor nesse texto? Dá uma olhada. Quantas vezes? Quantas? 2? São os 2 versículos. É porque você não está com a sua Bíblia. Você está só olhando no telão. Irmãos, quando nós nos acostumamos com a tecnologia, nós nos tornamos preguiçosos. Não estou chamando você de preguiçoso, é você que se chama, sou eu que me chamo. Nosso cérebro se torna preguiçoso, nossa memória ficará comprometida, porque nós não exercitamos. E nós estaremos despojados das armas que precisamos, ou da arma que precisamos. Que arma que nós precisamos? A palavra de Deus, a espada. Então dá uma olhadinha de novo. Quantas vezes a palavra Senhor, nesse texto que lemos, de Colossenses 3, 23 e 24, são apresentadas? 3 vezes. 3 vezes Jesus é chamado de Senhor. 3 vezes o Deus vivo é chamado de Senhor. E a palavra Senhor está sendo conectada com aquilo que é para fazer, com o que se faz, com o que vier a fazer. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para você poderia dizer como para Jesus. Poderia dizer como para o Salvador, poderia dizer como para o teu Deus, poderia dizer, mas ele disse, inspirado pelo Senhor, ele disse, para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor
a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ele diz: tudo que fizerem, diga depois de mim, tudo é tudo. Ah, pareceu esquisito. Então pensa. É tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Você é filho, está em casa. A palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias que você viver na terra. E agora a palavra de Deus diz assim: tudo o que você fizer, faça como para o Senhor. Seu pai fica esperando que você limpe, a sua mãe fica esperando que você varra o quintal. Você varre de que jeito? Eu conheci um casal de irmãos que, quando garotos, a ordem da mãe é: uma semana a casa é de um, enquanto a cozinha é do outro, para limpar. Na semana seguinte, troca. Mas tinha um dos dois que tudo que fazia, fazia de qualquer forma, enquanto o outro fazia com excelência. E ele não só fazia com excelência, esse outro filho, como se incomodava que aquele outro, seu irmão, fazia tudo meia boca e largava meio sujo. Varria a casa, largava uma sujeirinha na quina. Lavava o prato, a panela, ficava suja embaixo. Ele voltava fazendo. Eu te pergunto, quem é que estava ali fazendo como para o Senhor? O primeiro ou o segundo? O Senhor está dizendo aqui, tudo, pelo apóstolo Paulo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Você recebeu lá do teu patrão, do teu chefe, a orientação para fazer uma determinada coisa, é seu trabalho. Aí Satanás põe na tua mente assim: mas ele não me paga o salário, ele não me deu o aumento que eu mereço. Aí faz aquilo meia boca. A palavra de Deus diz: você está errando. Por quê? Porque tudo o que você fizer, você deve fazer com todo o teu coração, como para o Senhor. É para fazer com excelência. Por quê? Porque as pessoas olharão para você e dirão assim, alguns: otário, puxa saco. E Satanás usa o que existe para afetar o que existe. Para o diabo fazer alguma coisa nessa terra, ele está usando as pessoas. Aquelas que não têm compromisso com o Senhor. A palavra do Senhor diz: tudo o que você fizer, faça de todo o teu coração, como para o Senhor e não para os homens. As pessoas vão dizer: otário, puxa saco, e você vai ficar pensando nisso. A palavra de Deus diz: faça de todo o teu coração, como para o Senhor. É para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque haverá aqueles que dirão assim: rapaz, tem muito crente que, para ser crente como os fulano ali, melhor não ser não, mas aquele ali não, esse aqui é diferente. Esse aqui. Aqueles mesmos que chamam de puxa-saco, aqueles mesmos que chamam de otário, quando eles tiverem um aperto, um problema, uma adversidade, uma aflição, tiverem um motivo lá, tiverem surumbático, sabe a quem que eles vão procurar para abrir o coração, para pedir oração? Porque verá a ação de Deus na sua vida. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Se é assim que devemos fazer para com os homens, como é que nós devemos fazer para com as coisas que são de Deus? Porque no começo, quando se converte,
O crente é tão solícito, está sempre disposto a servir, nunca dá desculpa, nunca põe dificuldade, está sempre nos cultos, participando, querendo aprender mais, desenvolver, porque está consciente do alto preço que foi pago pela sua salvação e está grato ao Senhor Jesus pela vida eterna que não mereceu e não merece. Está fresquinho na mente dele, está fresquinho na alma e no coração dele. Mas com o tempo, o crente vai sendo abençoado, porque seu estilo de vida vai sendo alterado para viver pelos princípios e valores de Deus. Ele honra o Senhor com a sua vida, ele honra o Senhor com seu tempo, ele honra o Senhor com seus bens, então o Senhor o prospera. E aí começa o ciclo descendente de decadência na vida espiritual de muitos crentes, que vai repercutir através das suas atitudes. Antes, ele ia para a igreja de ônibus ou a pé, porque não tinha veículo, não tinha carro. Agora, prosperou. Tem carro. O que ele faz? Não está mais disponível para servir se o ministério precisar dele num sábado ou feriado. Não me põe na escala não, porque esse dia... Fulano, vou precisar de você, surgiu aí um evento, não posso. Não pode por quê? Porque tem um compromisso realmente que não tem como ser adiado? Não, porque não tem disposição para servir. Antes pegava carona para ir à igreja ou participar de algum evento externo, agora, com seu carro, não serve àqueles que não têm, não dá carona ao seu irmão pensando que vai sujar o tapete e terá que limpar de novo. Era um condenado à morte eterna, mas se esqueceu disso e deixou que as coisas desse mundo tirassem dele a visão da verdade de que foi tornado servo de Cristo e deveria ter a mesma disposição racional do apóstolo Paulo, que em Gálatas 2, 19 e 20 disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, o mundo espiritual está vendo a nossa postura diante das oportunidades que temos quando chamados a servir ao Senhor. Como é que você faz? Qual é a sua reação? Que atitude você tem tido quando você recebe a oportunidade? Você tem visto como oportunidade de servir ou você tem visto como algo chato? Puxa vida, uma coisa imposta. O mundo espiritual está vendo a nossa postura diante das oportunidades que nós temos quando chamados a servir ao Senhor. E nos apresenta a tentação de satisfazer a nós mesmos na busca do prazer egoísta. Você é servo do Senhor ou um voluntário na igreja? Agora mesmo, nesse exato momento, tem gente que um dia estava na minha sala, chorando, entregando a vida ao senhorio de Cristo Jesus. Agora mesmo, tem gente que passou na minha sala assim, recebeu orientação, a palavra de Deus, é membro da igreja, ainda. Amanhã você vai olhar o Facebook e já perdeu completamente o decoro, a tal ponto de tirar foto na praia, e não é porque está de férias e viajando. Porque mesmo o crente, quando está em férias viajando, o dia de domingo não deixou de ser dia do Senhor. Se é dia do Senhor, é quando eu estou em férias, é quando eu estou a trabalho, é dia do Senhor.
Eu vou procurar uma igreja para cultuar. Eu vou procurar um lugar onde eu vou ser igreja cultuando ao Senhor. Que é o que o Senhor espera de mim. Mas hoje, amanhã, se não hoje, no final do dia, a gente vai encontrar foto de gente que é membro da igreja, tirando selfie e colocando ainda um textinho para dizer: olha como eu estou curtindo a vida, até o dia que recebe uma pancada. E aí, se tiver humildade, volta quebrado de novo para chegar lá e chorar e pedir orientação. Ah, irmãos, você é servo do Senhor ou você é um voluntário na igreja? Fico muito constrangido quando eu vou a alguma igreja, num evento, ou quando em férias, estou viajando, vou cultuar o Senhor numa igreja, e vejo lá um crachá pendurado no pescoço de algum irmão, ou preso em algum lugar, escrito assim: voluntário. Voluntário é alguém que faz uma determinada tarefa ou ocupa determinada função porque escolheu fazer. Ele não tem outra coisa a fazer, então ele se voluntaria a ocupar seu tempo fazendo aquilo sem esperar receber recompensa por isso, por um senso de autogratificação. É uma ONG que vai realizar um determinado, ele chega lá e tem um voluntário. Ele não é funcionário, ele está ali porque ele tem tempo livre, ele quer usar aquele tempo que ele podia estar jogando bola, podia estar jogando um buraco, podia estar assistindo a TV, podia estar na piscina, podia estar batendo papo com alguém, podia estar comendo um churrasco. Ele está lá servindo o próximo através daquela ONG. Isso é voluntário. Igreja de Jesus, voluntário. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com aquilo que o mundo dita e não trazer isso para dentro do nosso contexto. Nós vivemos um tempo, aí pela década de 90, 2000, em que essa coisa do voluntariado cresceu de forma exponencial em nossa nação. E o que é que passamos a ver? Igrejas falando sobre voluntariado. Igrejas dando seminários para ensinar pastores e líderes como conquistar voluntários para o ministério do corpo de Cristo, a igreja. Servo é diferente. Servo é alguém que tenha consciência de que estava morto e condenado ao inferno, separado eternamente de Deus, e somente pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo é que ele creu e recebeu como Senhor da sua vida. Lembra da pregação do domingo passado? Se em teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, o quê? O quê, irmãos? Senhor. Foi salvo, tornado filho de Deus, por não por seu merecimento, mas pelos méritos do Senhor Jesus, que pagou o preço de resgate da sua alma. Então, esse crente, com alegria, gratidão eterna, senso do privilégio, ele serve a Deus através do ministério de Cristo na igreja. Serve ao seu próximo por amor a ele, porque foi amado sem o merecer e porque possui uma herança eterna garantida por Jesus Cristo, vida eterna com Deus. Sabe o que deve estar no crachá de todos? Servo. Não voluntário. Voluntário se é numa ONG, voluntário se é numa instituição fora. Mas a igreja de Cristo, o ministério de Cristo, através da igreja, Deus não quer voluntário. A palavra de Deus diz que Deus ama ao que dá.
com alegria. Ele não está em busca de voluntários. Deus não precisa de voluntário. Ele não quer voluntário. Ele diz: eu amo aos que me amam, e aos que com diligência me buscam, esses me acharão. Deus não quer voluntário. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí, vê se tem cara de voluntário. Deus não quer voluntário. Deus não quer voluntário. Deus quer servos. Jesus não pagou o preço na cruz do Calvário para que voluntários quisessem servi-lo. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem voluntários. É isso que está lá? O que está dizendo a palavra de Deus? Filhos de Deus. Ele quer filhos que o sirvam. Ele não quer filhos que digam: ah, hoje eu vou fazer nada mesmo. O Senhor espera servos. O apóstolo Paulo diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ele não é um voluntário, não faz o que tem que ser feito por escolha, faz por gratidão, faz por senso de dever e faz alegre e com obediência. O voluntário ele faz do jeito dele, o servo não. O servo obedece. O servo, o Senhor diz assim: é aqui, tá? Ele diz: sim, senhor. Ele vai lá e coloca aqui. O voluntário não foi exatamente onde. Até foi próximo, mas não foi como era para ser. Nós estávamos condenados a morrer e ir para o inferno. Mas Jesus veio a esse mundo e morreu pagando o preço para nos resgatar da morte eterna e nos fez filhos de Deus. E nos comprou da morte eterna e das garras de Satanás para nos tornar filhos de Deus. Ele é o nosso rei, nós somos seus súditos, nós somos seus servos. Eu fico em crise, irmãos, em crise. Eu acho teologia horrível. Eu entendo isso como um absurdo. O que cantores e autores de letras lindas, de melodias lindas, de cânticos espirituais lindos, mas chamam o Senhor de você. Chamam Deus de você. Não chamaria um ministro do Supremo Tribunal Federal de você. Não chamaria um delegado de você. Não chamaria um juiz de você. Por que chama Deus de você? Por que chama o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores de você? O que é que isso implica? Implica na ideologia que diz: eu fui tornado filho de Deus. Se Jesus é filho de Deus, ele é meu irmão. Aí, joia. Fala, choque. E aí, JC? Estou aqui, hein? Vim aqui para te louvar você, JC. Que negócio é esse, irmão? E aí aqueles que, como eu, condenam essa prática porque ela é incoerente à luz do que diz a palavra de Deus, é porque desprezam o que pequenas coisas, aparentemente sem nenhuma importância, são capazes de produzir de destruição. Você estudou isso essa semana? Coisinhas pequenas. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo, da parte de Deus, diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E aí, com o meu corpo, eu digo: você é Deus, você é o Todo-Poderoso. Eu amo você, para aquele que me comprou com sangue inocente vertido na cruz. E o que vem com isso? Vem com isso é que eu sou um voluntário na obra de Cristo. Eu não sou um servo. O apóstolo Paulo, da parte do Senhor, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Diz-nos o Senhor através dele: para o Senhor. De que maneira? De todo o coração. O cristão jamais deveria esperar que um líder de ministério o procurasse para convidá-lo a servir, mas a partir do momento que assumiu aliança com Cristo, de se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja, deveria procurar um ministério que estivesse de acordo com a sua paixão para servir. O que você gosta de fazer? Eu tenho paixão de ensinar. Ok. Você tem alguma qualificação? Estudou pedagogia? Tem formação? Não, não tenho. Ok. Você gosta de trabalhar com crianças? Você sentiria mais à vontade com crianças, adolescentes, jovens ou adultos? Ok. Então vamos colocar você ali, você vai começar ali. Começa do zero. Se não me engano, eu coloquei no grupo da igreja um vídeo de um pastor dando testemunho de que ele chegou numa igreja, ele foi pregar. E quando ele foi estacionar, um atalaia que estava lá no estacionamento chegou: bom dia, pois não, olha, seja bem-vindo, o senhor gostaria que eu estacionasse o carro para o senhor? Não, eu mesmo estaciono perfeitamente, essa vaga aqui está bem para o senhor? Está bem, então por favor, pode vir. Orientou no estacionamento. Chegou próximo e disse: o senhor está nos visitando? Falei: eu sou o pastor que vim pregar. Perfeitamente, pastor. Prazer enorme ter o senhor conosco hoje. Por gentileza, me acompanhe, vou levar o senhor até o pastor. E acompanhou aquele pastor, e ele foi chegando, entrando pelo templo, e encontrou um diácono. E quando chegou o diácono, falou: diácono, irmão fulano de tal, por gentileza, esse é o pastor fulano de tal que veio para pregar hoje aqui. Pastor, eu quero pedir desculpas ao senhor e permissão ao senhor para que eu possa voltar ao pátio para eu continuar o meu trabalho no estacionamento. O pastor ficou impressionado. Que irmão aplicado, educado, responsável. Me entregou para o diácono e o diácono levou até o pastor. Quando chegou lá, o pastor da igreja se cumprimentou aquela coisa toda, falou: pastor, olha, parabéns, eu estou aqui impressionado. Falou: o que é? Por que aconteceu? Não, porque eu cheguei e aconteceu isso. Um irmão que trabalha ali no estacionamento fez isso assim, me tratou assim, assado. Sim, irmão fulano de tal. Não, irmão fulano de tal, realmente ele é muito aplicado, muito educado, isso é um servo do Senhor. Por acaso ele é o juiz da cidade. E o pastor visitante ficou de boca aberta. Ele foi recebido daquele jeito e tratado daquele jeito, com todo respeito, com toda deferência, com toda educação, com todo cuidado, muito antes até de saber que ele era o pastor que ia pregar. E com aquele nível de submissão pelo juiz da cidade. Isso é ser servo, irmão. Na igreja de Jesus não existe, não pode existir irmão máximo, porque na sociedade ele é o cara. Na igreja de Jesus, somos todos servos. Um pode estar numa função de maior responsabilidade, de maior gravidade, mas todos somos servos.
Deve existir, sim, um respeito hierárquico em virtude de uma liderança, porque um corpo que não tem organização, um corpo que não tem liderança, adoece, está doente. Mas todos devem ser servos, servindo-se mutuamente, juntos, servindo ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que a si mesmo se entregou na cruz por nós, Jesus Cristo. O cristão jamais deveria se excusar de servir, mas se sentir feliz, honrado de poder servir ao Deus vivo, que através do seu Filho Jesus pagou o preço para tê-lo de volta, dando-lhe o perdão dos seus pecados, a vida eterna por herança, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz. Por isso, diz o apóstolo, deve estar sempre disposto de todo o coração, não para o líder do ministério, não para o pastor, não para a igreja, não para o menos favorecido, não para o necessitado, mas para o Senhor. Fará isso por todos esses, porque está fazendo para o Senhor. Quem é que deve estar na liderança de algum ministério? Se eu tenho alguém que é muito capacitado, fala bem, bom português, formação acadêmica, mas não tem maturidade espiritual, não tem postura de servo, mas tem ali um irmãozinho, fala um português errado, não tem formação acadêmica, mas tem integridade moral e tem maturidade espiritual, eu ponho esse, eu ensino ele, eu dou treinamento, preparo ele, vai ser o líder, que vai liderar e vai ser uma bênção. Porque o que Deus espera é servo. É servo. Um dia, eu estava aqui, há muitos anos atrás, eu estava aqui, na minha sala, se não me engano era uma tarde, eu estou ouvindo o piano que ficava ali sendo tocado. E eu tenho uma certa sensibilidade musical, e eu consigo reconhecer, por exemplo, cada um daqueles que vem tocar bateria aqui. Eu sei quando é o Pedro, eu sei quando é os nomes é que é difícil na hora de lembrar. O Sérgio, eu sei quando é o Marlon, e sei quando é o João. Sei distinguir. Você perguntar para mim, quem é que está tocando a bateria, pastor? Vou dizer, você vai chegar aqui, vai encontrar e vai saber que é ele mesmo. Sei também quando é o Rodriguinho que está no teclado e quando é o Rafaelzinho. Eu sei. Sei quando é o Luan que está na guitarra de solo e quando é o Wellington. Mas naquele dia eu não sabia quem é que estava tocando o piano. Falei, quem é que está tocando o piano? Dia de semana, só estamos aqui eu, a secretária, zeladores, se eu não me engano, a irmã Eva estava na cantina. E quando eu chego aqui, está o Alain, filho da irmã Eva e do Eufrásio, tocando o piano. Mas ele não estava, ele estava tocando o piano. E eu entrei, vim aqui, encostei do lado, fiquei ouvindo ele tocar o piano e vendo ele tocar o piano. Quando ele terminou, ele parou. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, Alain, desde quando você toca piano? Ele disse, eu não tocava piano. E como é que você toca? Quanto tempo você estuda? Pastor, Deus me deu esse dom, eu não tinha. Foi isso, irmãos? Eu não tocava, eu não estudei piano. Eu orei querendo servir ao Senhor. Eu tenho paixão por música. E isso que o senhor está vendo aqui, foi Deus que me deu. Meu irmão, o Senhor é todo poderoso, Ele faz o que Ele quer.
E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo capacita o crente com um propósito. Qual é o propósito? Capacitar o corpo, a igreja, para que ela possa realizar a obra do reino do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, se você tem sido um voluntário na obra do reino do Senhor, o teu lugar ficará vazio? Não, o Senhor vai levantar um servo que vai ocupar o teu lugar, e você vai olhar o Senhor abençoar a vida dele, enquanto a sua fica na estrada. A música para você será de Roberto Erasmo, sentado à beira do caminho. Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8, revista atualizada, descreve uma audiência que Satanás teve com Deus. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Apocalipse capítulo 12, versículo 10, também na revista atualizada, está escrito: o apóstolo João está olhando para o futuro e vendo o que vai acontecer, e ainda não aconteceu. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Lê o restante. O mesmo que... Ué, por que não está acusava? Completa. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Minha pergunta para você na manhã de hoje é: o que está sendo dito a teu respeito no mundo espiritual? Que você é um servo ou que você é um voluntário? Você é motivo de chacota e está sob acusação de Satanás porque serve de qualquer jeito, quando você não tem nada para fazer, se não for em dia de sábado ou feriado, e isso é ser servo? Você é servo ou você é voluntário? O voluntário, ele tem capacitação. Se o líder de ministério, o pastor, pega e diz: precisamos de você, diz: pede outro. Na igreja de Jesus, a obra do reino do Senhor deve ser feita pelas pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Pessoa certa, lugar certo, razão certa. E quem não tem um lugar certo, por não ser a pessoa certa, pela razão certa, se verdadeiramente foi tornado filho de Deus, por ter recebido Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. O que está sendo falado a seu respeito no mundo espiritual? Você tem sido um servo ou você tem sido um voluntário? Responda isso para você mesmo, porque o mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. Se o líder do ministério do qual você faz parte convoca você para um evento da igreja, você faz o quê? Você dá desculpa? Você diz: dia de sábado, poxa, trabalho a semana toda, nesse sábado eu vou, sábado é dia de eu ficar com a minha família. Você vai ter eternidade para ficar no céu, você não vai levar essa família para o céu. Cada um responde por si perante Deus. A salvação é individual.
Sim, você deve ter cuidado, zelo, responsabilidade, amar a sua família, prover o melhor que você puder para ela, mas Jesus diz em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus também disse: aquele que coloca pai, mãe, irmão no meu lugar, não é digno de mim. O Senhor não quer dividir família, longe disso. Até porque eu desconheço uma igreja que todo dia, todo fim de semana, aquele irmão, aquela irmã tem que estar lá. Se tem, aí também tem alguma coisa acontecendo errado. Porque a igreja não pode ser um ambiente promotor de evento. Eventos acontecem, mas não pode ser a razão de ser da igreja. Senão a igreja vive internada em quatro paredes. E não é isso o que deve ser a igreja de Jesus. Você está no ministério? Você está servindo? Ou só o teu nome está lá e você já perdeu a alegria de servir ao Senhor, porque já perdeu a razão pela qual deve servir? Jesus é teu Senhor? Ou Ele é dono da igreja que você se voluntaria para fazer alguma coisa de vez em quando? O Senhor não morreu naquela cruz, não pagou o preço que pagou, para nos dar salvação e vida eterna, para a gente se tornar voluntário na obra dele. Ele nos comprou com altíssimo preço, para nos dar salvação e vida eterna. Nessa manhã de hoje eu quero fazer algo que há muito tempo eu não tenho feito. Eu quero te dar a oportunidade de refazer a sua consagração ao Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de você renovar a tua consagração ao Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de você se colocar no altar do Senhor de forma condizente. Mas somente porque nós daqui a pouco vamos realizar a nossa assembleia. Eu ia falar para você vir aqui à frente. Mas vou dizer para você fazer alguma coisa que faça o mundo espiritual saber que esse negócio é contigo e que você não aceita ser um voluntário, mas que você renova a tua aliança com o Senhor de ser servo do Senhor. Fica em pé onde você está, de joelho, sei lá, só não planta bananeira. Mas faça alguma coisa que você vá com o seu corpo e com a sua boca, porque você não vai orar em pensamento, você já aprendeu isso. Você vai confessar. Porque diz a palavra do Senhor: se em teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, você vai abrir sua boca e vai confessar Jesus como Senhor da sua vida. E você vai renovar a sua aliança com Ele, dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu tenho procrastinado, pelas vezes que eu tenho deixado passar a oportunidade, eu poderia servir. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que eu tenho escolhido a melhor parte. Eu quero pedir perdão ao Senhor e me colocar no teu altar. Senhor, eu estou renovando a minha aliança. Senhor, eu quero te pedir perdão por aquilo que eu não tenho sido, por aquilo que eu não tenho feito, e pela maneira como eu tenho feito. Eu reconheço que eu não tenho feito com a excelência que o Senhor é digno. Eu me coloco em tuas mãos. Eu rogo o Senhor perdão. E eu creio na tua palavra que diz que se eu confessar os meus pecados, sou fiel e justo para perdoar os meus pecados e me livrar de toda injustiça. Senhor, eu não vou mais dizer para o meu líder de ministério, passando a vez, agindo como um voluntário:
Senhor, eu não vou ser um esquenta-banco, eu não vou ser alguém que está na igreja, participando do culto e só recebendo, sendo um consumidor cristão de culto. Não. Você está participando conosco pela transmissão, você está em casa. Você poderia estar no templo sendo igreja. Não está aí porque você está impossibilitado, porque você está doente, está enfermo, está incapacitado. Você está aí porque você escolheu estar aí. Eu não sou acusador é o diabo. Mas responda você perante Deus. Você está aí hoje, participando desse culto, como um consumidor. Por que é que você não está no templo? Por que é que você não está na igreja? Por que você não está no corpo de Cristo? Por que você não está servindo? Por que você não está fazendo parte do time? Por que você não está participando da família? Por que você não está fazendo parte do projeto de Deus em Cristo Jesus para buscar e salvar os que estão perdidos? Por que você não está fazendo parte do corpo de Cristo, do ministério, para dar ao Senhor o culto que a Ele é devido? Por que você está vivendo como um consumidor de culto? Deus não chamou a gente para ser consumidor de culto. Ele espera que nós voluntariamente? Não. Ele espera que nós, com liberalidade, com alegria, com amor, que nós demos, que a gente venha dar a Ele o nosso melhor. Não é apenas a oferta, como Abel fez, dando do melhor, é a nossa vida no altar. Tem gente que não tem dificuldade para ofertar, investe, manda oferta, não é nem membro da igreja e manda oferta, não é nem membro da igreja e entrega dízimo, mas sua vida não serve. Deus não é uma instituição financeira em que a gente investe o dinheiro da gente lá para receber depois com juros. Deus quer o seu coração. Deus quer o nosso coração. Ele nos quer por inteiro. Ele não morreu naquela cruz para nos comprar, para ter o dinheiro da gente. Ele nos comprou para termos nós para Ele, para nos ter para Ele. E nós significa tudo que somos, significa tudo que temos. As influências que exercemos na sociedade, a cultura que amealhamos, a formação acadêmica que concluímos, que construímos, a nossa capacidade intelectual, tudo. Ele espera que nós coloquemos tudo. Tudo. Então você pode dizer para Ele: tudo eu vou entregar ao Senhor. Eu hoje renovo a minha aliança de entregar tudo.